edição do Conexão Fé Comércio RN. Hoje a conversa é sobre um tema decisivo para a vida de muitas empresas, a sucessão familiar. Para esse debate recebemos ele que é advogado, administrador, consultor empresarial e especialista em empresas familiares com atuação voltada à gestão, à governança e à continuidade dos negócios ao longo das gerações. Sêmio Tilmene, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Fé Comércio. Alegria estar aqui com vocês, Conexão Fé Comércio, que hoje me recebe, gente, uma casa linda, nova estrutura da Fé Comércio aqui no nosso estado. Eu estou muito feliz de ver como a nossa Fé Comércio está bonita e essa estrutura toda. Pois é, a gente vai conversar agora, Sêmio, meu querido amigo, sobre gestão familiar, sucessão, né? Assim, eu entendo que muitas vezes aquela empresa está ali, é bem sucedida e fica deixando para depois, para depois. Qual é o momento, assim, para se pensar, não, isso é um posicionamento estratégico, a gente tem que começar a pensar nisso, não é porque vai acontecer agora, mas é algo que vai acontecendo ao longo do tempo. Que momento, né, o dono da empresa, o CEO tem que chegar e pensar assim, não, vamos fazer a sucessão, a gente tem que fazer dessa forma. Flávia, a ideia é que não tem hora para começar, quanto mais cedo melhor. Eu costumo dizer que tem sites do tipo, quando meus filhos são ali adolescentes, tem aprendizado para que, se o mundo influencia meus filhos, eu também possa influenciá-los positivamente para um dia seguirem a trajetória que eu construí, meu legado empresarial, né? Então, por que não conversar com isso desde a mais tenra idade? Por outro lado, é uma tendência no Brasil, e não diferente no nosso estado, que as empresas familiares muitas vezes me procuram quando estão com problemas. E é triste constatar que talvez 8 em cada 10 empresas têm esse perfil de só se tocar com um problema quando o problema está instalado, ou com conflitos entre os membros da primeira, da segunda geração, entre as duas gerações, ou entre membros da mesma geração, como não, irmãos. Dizer assim, o ideal é que seja de uma maneira planejada, proativa e não reativa. A verdade é que muito poucos empreendedores têm essa visão de parar e dizer, se você está aí assistindo e diz, poxa, será que isso tem a ver comigo? Tem a ver com você sim, porque a verdade é que o ideal é que seja, enquanto o líder está dentro da organização, dentro da empresa, o pai, que é uma excelente influência para os filhos, ele possa influenciar de tal forma que o verdadeiro legado não é a empresa que ele deixa, mas todos os valores intrínsecos que ele tem dentro de si, que muitas vezes não são positivados, ou seja, não são escritos, e que no trabalho de governança eles ganham o papel, eles ganham a realidade, a materialidade, porque eles precisam se perpetuar. Muitas Até vezes porque, Sêmio, desculpa, Por favor. a história da família se mistura ali com a história da empresa, né? Sem É uma dúvida. coisa única ali. E aí, acabando a empresa, acaba todo um legado, uma história. Sem dúvida. E como isso é forte no nosso Brasil, né? E no nosso Nordeste e no nosso Rio Grande do Norte. Temos um coeficiente de empresa familiar muito forte. Números apontam que quase 9 em cada 10 empresas brasileiras são familiares. E a gente tem ainda muitos poucos cases de empresas centenárias. Poucas são as empresas que duram 3, 4, 5 gerações. Eu sei que o Brasil, comparado com outros lugares como o Japão ou mesmo a Europa, nós somos um país muito novo. Mas por que a gente não tem empresas com 150 ou 200 anos com mais facilidade? Aqui no próprio Rio Grande do Norte são poucas as empresas que atravessam aí os seus 100 anos, ou seja, que estariam na terceira geração. É dizer que as empresas foram feitas para durar. Quem tem finitude somos nós, seres humanos. E às vezes é humano. Muitos donos de empresas dizem, não quero conversar com você não, porque você tem a ver com morrer, eu não quero morrer nem tão cedo, Ou parar de trabalhar, ou parar né? de trabalhar. Que o empreendedor ele nunca para de trabalhar. Mas é exatamente para que isso não ocorra, não é? Então, Assim, É só desacelerar um pouquinho, né? desacelerar. Não, e eu vejo a questão da gestão da empresa familiar e mesmo com relação à sucessão, eu vou trabalhar para que isso aconteça, né? Mas eu continuo trabalhando aqui na minha empresa, eu quero que meus filhos entendam o meu negócio, muitas vezes, muitos não trabalhando ainda dentro da empresa, mas que entendam o negócio, né? Que sabe porque às vezes pode até ocorrer de um filho simplesmente não querer dar continuidade àquilo ali. Flávia, eu costumo dizer como pai que sou, que você sabe, você é mãe também,
Nossa maior missão como pai e mãe é criar um ambiente para os nossos filhos se descobrirem profissionalmente. Ou seja, se eles querem se realizar profissionalmente dentro da empresa a qual eu fundei, maravilhoso, fantástico. Mas eu tenho que entender também que eu posso influenciá-los, posso criar um ambiente, mas quem tem que descobrir o que os fazem felizes são os nossos filhos. Isso posto é dizer assim, é legítimo que uma família que tenha 3 filhos, um diga, não, eu quero fazer medicina, eu não quero trabalhar na empresa da família. É legítimo. Mas 100% dos filhos serão herdeiros. Podem não ser sucessores, mas serão herdeiros. E são papéis distintos. Um é ser sócio da empresa, o outro é tocar o dia a dia da empresa. Quantas vezes eu não vejo confrontos do tipo, não, eu não vou trabalhar na empresa, mas eu quero opinar. E é legítimo. Quantas vezes eu não vejo questões como assim, eu recebo a mesma coisa que meu irmão, mas eu tenho muito mais responsabilidades. Calma, o fato de eu ser sócio não significa dizer que eu tenho que receber a mesma coisa que meu irmão. Afinal, são funções distintas. Uma dúvida também que bate em muitas empresas familiares, como é que eu remunero o meu filho? Quem diz quanto o seu filho vai ganhar é o mercado. Quanto uma função como aquela O que é que ele paga... está fazendo? O que é que ele faz dentro da empresa? Entender como um profissional, um colaborador da empresa e não Perfeito. como um herdeiro. É isso, sabe? E diante de tudo isso, são dúvidas que às vezes os pais se colocam de maneiras solitárias a pensar sobre isso. Quando me convidam para ir para dentro das E é empresas... sofrido, né? É sofrido. É sofrido. E por que esse tema é tão árido para os empresários? O que é que você percebe, o que é que você escuta deles? A resposta clássica seria dizer, porque fala em sucessão, fala em morte, muita gente aqui no Brasil não gosta de conversar sobre a finitude da... Não. O maior motivo, às vezes, eu não digo em 100% dos casos, mas em muitas vezes, vem do fato de que eu preciso ceder o poder. Ceder o poder. Para um pai, um fundador, ver que o filho é muito competente e às vezes mais competente até do que ele, às vezes é doído, por mais que ele ame o filho e queira que o filho seja hipercompetente. Então sim, a gente mexe muito... no brio, né? Mexe com brio, mexe com poder. Invariavelmente as brigas nas empresas familiares têm a ver com poder e dinheiro. Tem outros motivos, sim, mas a maioria dos problemas são poder e dinheiro. Poder, quando é a briga de 2 irmãos que querem suceder o pai. Eu escutei uma vez de uma mãe fundadora, dizer assim, não tem como meus 2 filhos serem co-CEOs da empresa familiar. E eu colocava para ela que um homem com 2 relógios não sabe que horas são. A empresa pode ter líderes, os 2 filhos, em momentos diferentes liderando a empresa. Mas não dá para os 2 sentarem na mesma cadeira, porque não dá para a empresa entender que existem 2 fontes de liderança, né? E como é que fica a consultoria também numa situação dessa, né? Que chega, que tem essa dificuldade entre pai e filho, que tem briga entre gerações, como é que você atua, assim? Eu ao longo da vida, são mais de 20 anos trabalhando com empresas familiares, eu criei uma metodologia que a gente carinhosamente chama de metodologia Timene. E a metodologia Timene ensina principalmente, tudo eu diria, me foge a palavra agora, seria opcionais na consultoria. Porque o cerne da consultoria é saber dialogar. A metodologia Timene, ela tem a ver com pessoas que se amam, muitas vezes não sabem conversar. É orientativo, mas adaptável, né? A realidade ali, aquele sentimento que está sendo gerado. Porque a gente fala de sentimento, como não? A gente fala, às vezes, de sentimentos mal resolvidos ao longo de uma vida. E a gente precisa saber dialogar. É um psicólogo. Não, Eu acho que meu deve irmão, atuar como também, né? como conselheiro, sim, não com a competência de um psicólogo, mas sim estudo comportamento humano há mais de 25 anos. O próprio Empretec me levou a... Como é que eu virei consultor de empresa familiar? Lá atrás eu comecei a ser especialista em empreendedorismo para descobrir que a característica do empreendedor brasileiro é de empreendedor familiar. E aí fui estudar liderança, e aí liderança tinha tudo a ver com os fundadores, e essa grande costura me fazia muitas vezes entrar na empresa e ver que o maior problema da empresa era o relacionamento entre pais e filhos.
sim, não sabem conversar e não sabem dialogar. Muitas vezes a gente entra numa empresa para ensiná-los. A gente vê muito hoje em dia cursos de oratória. Sim. Com toda a relevância que tem um curso de oratória, eu queria lançar um curso de escutatória. Porque muitos membros de empresas familiares gostam de falar, mas não gostam de escutar a opinião do outro ou entender sobre a ótica e a visão daquele outro. Eu estou falando de pai com relação à esposa, por exemplo, pai com filha. Por que a gente vive numa sociedade em que 50% da população é mulheres e a gente não vê 50% dos sucessores sendo mulheres, sabe? Porque competência tem. Mais do que provado. É Né? uma briga ali até geracional, né? É um senhor, empresário, fundador, e ali o filho ou a filha trazendo inovação que ele já é um pouco receoso, não sabe como receber, não sabe como executar, aplicar. Pois é, e aí eu quero fazer o convite do contrário. Imagina a potência que vira quando a experiência se junta com a inovação. Como as empresas conseguem decolar e serem muito mais fortes quando conseguem encontrar esse diálogo, essa união em torno das metas. Sim, a gente conversa coisas que parecem básicas, mas que muitas empresas familiares não pararam para pensar. Quais são a visão, meta, a missão, por que eu pulo da cama todo dia para ir trabalhar? Quais são os valores meus de fundador que se arraigam, entram, se misturam com os valores da empresa? São coisas que muitas vezes os empreendedores familiares não param para pensar. E é isso que a consultoria faz. A gente bota todo mundo na mesa, tem toda uma forma de trabalhar, mas é meio que primeiro a gente conversa com cada um em particular, para chegar em algum momento, depois de 2, 3 meses, senta todo mundo na mesa e aí a gente tranca a porta e diz: só sai daqui depois a gente conversar. Mas como é rico você escutar, por exemplo, o orgulho que um pai tem de um filho, mas que nunca teve a oportunidade de dizer, ou mesmo coragem de dizer, ou vice-versa. O que tem algumas coisas que me marcam ao longo da vida, e uma delas foi uma oportunidade. A gente, ao longo de um ano, às vezes dura 6 meses, às vezes dura um ano esse relacionamento. Essa empresa a gente ficou com ela cerca de um ano. E ao final a gente entrega um livro, que é uma costura de tudo que foi feito durante um ano. Desde as entrevistas individuais, as coletivas, as reuniões, os documentos de governança familiar, que sim, tem que estar positivado, gente, escrito. Questões como é que funciona a casa de praia? Quem tem direito a usar a casa de praia? Como é a forma? Eu posso chegar na empresa e dizer que, por exemplo, o eletricista da empresa vai lá para casa para ajeitar a luz que deu um curto-circuito? Como é que funciona isso? Então a gente do básico que gera conflito, que gera briga, a coisas muito mais complexas, como o patrimônio da família, uma oportunidade de a gente falar em holding familiar, num Brasil que quer tributar tudo. Meu caro telespectador, se você não parar para planejar, o governo vai ser dono de, no mínimo, 25% de tudo que você construiu na vida. Fora os custos com advogado, etc, etc. Então, holding familiar está mais do que maduro para todo. Se você tem um patrimônio que chega ou ultrapassa R$ 1 milhão, casa, apartamento, seja lá o que for, você tem que parar para pensar numa holding familiar. Do contrário, no dia que você não estiver mais aqui, porque um dia todo mundo vai partir, o governo vai dar uma bela de uma mordida Uma nesse. vida muito grande. Se a Pois gente é. pudesse planejar, todo mundo fica Muito tranquilo, melhor, né? muito melhor. Semi, você falava aí a respeito da questão de sucessão, das dificuldades entre as gerações, mas quando a gente trata de uma empresa familiar, que muitas vezes é bem sucedida, mas ali parou num determinado momento, parou no tempo, precisa de inovação, não existe essa profissionalização dentro da família. Né? Eu já vi algumas famílias, algumas empresas familiares acontecer isso aqui em Natal. Em que momento ela vai parar, que ainda dá tempo, na verdade, porque pode findar aí para um fim, de fato, não muito feliz, né? Em que momento ela tem que parar e dizer assim, não, eu sou uma empresa familiar, mas aqui nesse momento eu preciso que seja apenas sócio ou que seja apenas conselheiro em uma determinada área e eu preciso colocar aqui de fato profissionais que saibam gerir e tocar esse negócio. Excelente pergunta, Flávia. Me cria a oportunidade de falar duas coisas. Uma é que são diferentes papéis, tem a teoria dos chapéus, são diferentes chapéus que eu tenho que colocar ao longo da vida. Às vezes é o chapéu de pai, às vezes é o chapéu de chefe. O chapéu de chefe é aquele que vira e diz assim, ó, se chegar atrasado de novo, eu lhe demito.
O chapéu de pai é: ei, eu soube que você levou um carão lá na empresa porque chegou atrasado. Se você for demitido, eu vou lhe ajudar a arrumar outro emprego. Mas na empresa, você tem que chegar no horário. São diferentes papéis. E entender os meus papéis nessa circunstância de líder numa empresa familiar é fundamental. E aí você me cria também a oportunidade de falar coisa do tipo: quantas experiências a gente não tem de empresas familiares aqui no Rio Grande do Norte que quebraram? Empresas de sucesso, de grande sucesso, mas que por conflitos de empresários familiares, de irmãos, de primos. Sociedade de primo é aquela de terceira geração. Classicamente, são dois irmãos que fundaram lá atrás, aí os filhos Distribuiu entre distribuem, os filhos, e né? aí de repente eu tenho uma sociedade de primos. Sobre profissionalização da empresa familiar. O que é profissionalização da empresa familiar? É um termo que foi muito deturpado ao longo dos anos 90. O senso comum é que é demitir todos os membros da família e contratar gestores não familiares para dentro da empresa. Substituir todo mundo. Está errado. O que é profissionalização da empresa familiar? É o tornar aquele meu filho, aquele meu sobrinho, o melhor profissional que ele possa ser para desenvolver aquela função. Se ele quer sentar na cadeira de diretor de marketing ou diretor de vendas, o que é que um bom... Vai se capacitar. Qual é o cenário ideal? É que ele possa trabalhar em outras empresas e um dia volte para dentro da empresa familiar dele. Muitas vezes não. Muitas vezes aqui no Nordeste a gente vê ele indo para a universidade e quando sai da universidade 2 expedientes dentro da empresa familiar. Pode ser também. Mas nunca parar de estudar. Nunca parar de buscar ser o melhor profissional que aquela cadeira possa ter. Porque isso é verdade. Agora, o que é que acontece muitas vezes é que nem o dono da empresa sabe qual é o melhor profissional que ele precisa. E aí ele olha para o filho e diz: você, senta aqui nessa cadeira do meu lado e toca. Né? Então, a gente chega muitas vezes na empresa e descobre que o filho nunca gostou daquele departamento da empresa, que ele gostaria de trabalhar em outro departamento. E falar, dialogar. Por isso que eu falo que o método Timene tem muito a ver com aprender a falar e a escutar. Aprender a não fazer como um querido amigo Carlos Kelsen um dia me ensinou. Um problema grande é fruto de vários problemas pequenos que são empurrados para debaixo do tapete. Que não foram conversados. Que não foram botados na mesa. Então, trabalhar conosco na consultoria, antes de tudo, um convite para colocar as questões na mesa. A gente acompanha uma família empreendedora aqui do nosso estado que foi fundada por 3 irmãs e as irmãs têm nos filhos pessoas maravilhosas. E já trabalham na empresa, com legitimidade para ocupar cada uma dessas funções. Uma das filhas é médica. Ela virou e disse: não, eu não vou trabalhar na empresa, mas eu quero discutir o dia a dia da empresa, pelo menos participar como conselheira. Um dia eu serei herdeira como meus primos. Então, por que eu quero influir? Eu quero saber o que está acontecendo. Porque muitas vezes ela ficava sabendo no almoço de domingo na casa de uma das tias. Não pode ser assim. Eu costumo dizer que família, negócios à parte. O que é que eu quero dizer com isso? É que o lugar de falar de negócio não é no almoço, não é no aniversário do neto. O lugar de falar é na empresa. E para falar na empresa eu preciso ter planejamento, eu preciso ter uma pauta, que é transformada a reunião numa ata. Eu preciso entender as decisões. Então eu tenho, por exemplo, eu sou médico e eu digo, eu não estou no dia a dia da empresa, mas eu sou sócio também. Eu preciso saber. Eu preciso saber. Então a reunião a cada 1 mês, a cada 3 meses, mas eu preciso saber o macro. A gente vai comprar o prédio da filial tal ou a gente vai continuar alugando? Como é que eu não vou influir em algo que impacta diretamente na minha empresa? Então, trazer os filhos, os sobrinhos para o contexto de tomada de decisão. E quando é um avô, que muitas vezes já tem nos netos executivos lá trabalhando no dia a dia, e um pai que tenha 3 filhos, às vezes tem 9 netos. Então, como é que fica isso? Tem espaço para todos os 9 netos? Mas os netos um dia serão herdeiros. Não é interessante que eles aprendam qual é o papel de herdeiro ou potencial herdeiro, afinal, eles não são donos de nada ainda? Então, é isso que a gente faz. E a depender do andar da carruagem, pode até não existir, né? Sem dúvida. Pois é. Eu acompanhei uma empresa, uma oportunidade em que o fundador virou e disse: eu não quero os meus netos trabalhando na empresa familiar. Eu quero que tenha uma cláusula proibindo eles de trabalhar. Porque minha empresa foi muito positiva para eu criar meus 4 filhos. Mas tem espaço só para 3 na empresa hoje.
Eu não posso pegar meus netos e querer que venha para dentro da empresa, porque não tem espaço para todo mundo. Por outro lado, eu quero ajudar todos os meus netos. Quem quiser estudar fora, eu vou ajudar. Quem quiser abrir uma empresa, eu serei um conselheiro e posso até ser um investidor. Eu posso apoiá-los de várias formas, mas eu não quero eles trabalhando porque a nossa empresa não comporta tanta gente da mesma família. Isso é um nível de maturidade fabuloso, sabe? Todo mundo Consegue separar entender, né? tudo, né? Então, E todo mundo conseguir entender esse cenário, que eu acho entender que é o mais difícil. que não é uma questão de amar mais ou menos um neto ou um filho, mas é, antes de tudo, entender que o que é melhor para a empresa. É, os estudos de empresas familiares, que eu diria no mundo é muito, muito mais maduro do que aqui no Brasil, às vezes eu tenho até dificuldade de explicar o que eu faço para as empresas familiares, porque não é algo comum acontecer. Lá fora é muito mais comum. Então, por exemplo, se eu vou ao Japão, a boa doutrina japonesa, os escritores japoneses, eles colocam que a empresa é mais importante do que a família. Tu arregaçou a sobrancelha, porque pra gente choca. É. E não tem cultura certa ou cultura errada. Tem a consciência que eu tenho de dizer, minha família é mais importante que minha empresa. Mas a minha empresa é que dá boa qualidade de vida à minha família. É a disciplina, né? Então, Oriental. por isso, a disciplina oriental. E assim, não é que a gente está certo e eles estão errados. São maneiras diferentes de ver a vida. Mas eu acho que eles estão errados. Eu também, não vou mentir. Pois é. Mas é entender que, por exemplo, quem serve a quem? É a família que serve a empresa ou a empresa que serve a família? E até que ponto essa empresa é importante para minha família, para o meu ciclo familiar, né? E aí cai também na questão do equilíbrio de tudo isso, né? Porque muitas vezes a gente vê numa empresa familiar, por exemplo, um casal que toca aquela empresa, por conta de problema dentro da empresa, o casal se separa também. Sim. Ou às vezes um sai para que o outro possa continuar, para que o casamento continue, para que a família continue de uma forma tranquila, em paz. Flávio, você fez a brincadeira mais do que sadia de dizer, às vezes você tem que se comportar como um psicólogo. Não, não sou psicólogo, mas estudei muito comportamento humano para poder, ao longo desses anos todos trabalhando com empresa familiar, entender as reações. Não raro, eu influo, eu influencio, eu aconselho para que algum membro, ou todos os membros da família vão fazer terapia. Porque a gente não pode discutir determinadas coisas, e não é essa a minha função, numa mesa de conselho de família, por exemplo. Mas quantos casamentos eu já vi serem arriscados, a possibilidade de se acabar uma relação, família de marido e de mulher que se amam, porque não conseguem se relacionar no ambiente da empresa. E sim, já vi caso no caso, esse que me recordo agora, a esposa que sai de perto da empresa para poder ter um bom convívio com o marido, mas não tem nada a ver com machismo. Nesse caso é por uma opção de vida mesmo. Não raro, Relacionamento, né? relacionamento. Apostando muito mais do que a família é A mais família importante ficou do mais que importante do que a empresa. que a empresa. E como não, relacionamento às vezes de pai com filho. Do filho virar, olha, um outro exemplo emblemático que eu tenho na minha vida, eu estava de férias, numa virada de ano, e um filho liga para mim dizendo, hoje é dia 29 de dezembro, eu só trabalho até o dia 31 na empresa, eu não volto no dia 1º. E eu disse, calma, eu estou de férias, deixa eu voltar, não estou nada radical, vamos conversar, o que é que está havendo? E nesse bate-papo ele virou dizendo que, enfim, um relacionamento muito difícil com o pai, etc, etc. E ao voltar das férias, a gente se senta, eu, ele e o pai, chegamos a uma definição o filho coloca de maneira muito madura que não era feliz trabalhando na empresa, e o pai apoia o filho. Por mais doído que fosse o pai não tê-lo no dia a dia, mas ele apoia o filho. E hoje o que é que eu vejo? Tem empresas que a gente acompanha durante anos, né? Essa empresa é uma delas. E eu vejo ao passar de todos esses anos como o filho está realizado profissionalmente, numa área totalmente diferente da área que é a empresa do pai. E como o pai descobriu outras pérolas na família, como por exemplo um sobrinho que hoje é o braço direito do pai. E sem ciúmes, porque os primos foram criados quase como irmãos, né? E se dão hiper bem. Então não tem essa história de dizer, ele está ocupando um lugar que um dia poderia ter sido meu. É entender, gente, que a maior função de um pai ou de uma mãe é, sim, criar um ambiente
para seu filho se descobrir profissionalmente. E quando isso não é perto de mim, eu tenho que ficar triste, lógico, mas eu tenho que ficar feliz porque, poxa, ele soube lutar pelo que é felicidade para ele. E é o que ele vai fazer pelo resto da vida. E a nossa diferença dos japoneses, né? Nós brasileiros somos mais acolhedores, a gente entende, eu acho que isso é o mais importante. Sim, sem também registrar que às vezes fica aquela mágoa. Pô, construir tudo isso para vocês. Não, senhor fundador, fundadora, você construiu para você. Agora, logicamente, se você quer todos os seus perto. E aí a gente volta àquela história da vaidade do poder, da vontade de fazer com que os outros façam aquilo que eu acho que é melhor. Que é certo. Que é certo. E não o que é o melhor para a empresa, ou mesmo para aquele meu membro da família. Quando você tem essa maturidade de conversar ouvindo, falando, tem uma frase que é um mantra lá na Timene, que é assim: pode não ser do jeito que eu gostaria, mas estou disposto a apoiar a decisão tomada. Vou repetir: pode não ser do jeito que eu gostaria, mas estou disposto a apoiar a decisão tomada. O que é que significa isso? É que muitas vezes eu preciso ceder. Mas eu posso cair atirando, tipo assim: ok, pai, vai ser do jeito que você está querendo, mas eu queria voltar esse assunto daqui a 3 meses. Eu vou lhe apoiar, eu vou pegar no remo e vou remar junto com você. Mas eu não queria deixar esse assunto. A gente já discutiu sobre isso, a gente já decidiu sobre isso. Não, daqui a 3 meses a gente avalia se foi do jeito que o senhor achava. Se foi a melhor decisão. Então, isso é maturidade. É entender que nem tudo tem que ser do jeito que eu gostaria. Mas eu posso apoiar a decisão que a maioria. O consenso. Muitas vezes eu aconselho ao presidente do conselho de família, que é a figura do pai ou da mãe, ele não ter direito a voto, ele ser o voto de Minerva, o voto qualificado, aquele que vale 2 pontos. Por quê? Porque isso pode significar aquela voz madura na hora da tomada de decisão. Mas eu já vi também coisas do tipo, numa empresa familiar, ele dizer: olha, cada filho, são 5 filhos, cada filho tem direito a um voto. Eu tenho certeza que a gente está na audiência de muitas dessas famílias e elas devem estar dizendo: ei, você está contando, esse exemplo é meu. Todo mundo junto. Agora essa daí é emblemática. 5 filhos, ele diz: cada filho eu quero um voto. Agora minha esposa tem direito a 6 pontos, voto dela. Ou seja, ela derruba dos 5. E eu tenho direito a 12 votos. Ou seja, no final quem decide é ele. Mas avalia o que todos querem, Escuta né? todo mundo, né? Mas é isso, sabe? Conseguir escutar, entender, ceder em prol de algo maior. É isso que a gente faz. Sempre o que é que vocês fazem? A gente lembra que eles se amam e que eles têm motivos para sentarem todos na mesa e conversarem. O patrimônio de uma família, o patrimônio que impacta, como não, na vida de outros tantos colaboradores, né? Então eles têm um motivo para estar em torno daquele assunto. Quando a gente consegue levar isso para dentro de uma empresa familiar, eu falava de algo emblemático também, e essa família, se estiver assistindo, vai lembrar. Uma oportunidade, a gente fez esse livro, né? Eu não terminei sem concluir. A gente fez esse livro e foi entregar o livro na última reunião, depois de 1 ano. E o livro na mão, foi passando de mão em mão, e chegou, e a gente conversando e tal, e passando de mão em mão, chegou no filho mais velho, e ele, ao reler aquilo de maneira rápida, uma leitura rápida, ele virou e disse: esse aqui não sou eu, não. Aí meu coração, na hora, aquele 1 segundo, virou: meu Deus, imprimimos o relatório errado, né? Como assim? Sou eu não, eu mudei muito nesse 1 ano. Aí você ufa. Eu ufa. Não só ufa, como dizer: caramba, Ele se enxergou ali. ele se enxergou ali. Aquele jovem há 1 ano atrás, que era retinto de dizer não, tem que ser do jeito que eu quero e tal, e que ao longo de 1 ano ele lê e diz: caramba, eu era assim mesmo, eu não sou mais assim. Isso é fabuloso. Isso é isso é o que a gente diz que o potencial de que essa empresa seja longeva é muito grande. Eu sei que tem 1 trilhão de coisas que influenciam na longevidade de uma empresa, principalmente no Brasil, que a gente vê tantas empresas fechando. Agora não pode ser por falta de diálogo, por falta de governança, de combinar os combinemos. As tentativas, né? Como? As tentativas de Fazer as coisas acontecerem do jeito que tem que ser.
Eu me pergunto, disse a mim uma frase, o que é governança familiar? Porque vem do termo em inglês, governança corporativa. Mas eu não sou dono de uma corporação, então isso não é para mim. Eu sou dono de uma empresa familiar, uma rede de supermercados, ali tem 3 supermercados, não é uma rede de 200 supermercados. Isso não tem a ver, tem tudo a ver, independente do tamanho da empresa, tem tudo a ver. E governança corporativa que ganha a vertente de governança familiar nada mais é do que fazer o que tem que ser feito da maneira que tem que ser feita. Coisas fúteis como essa história real do eletricista fez com que uma indústria parasse uma tarde inteira de quinta-feira, porque o filho foi e pegou o eletricista, que era o responsável pela manutenção das máquinas, e levou para casa. E isso era algo que remoía o irmão há não sei quanto tempo e ele nunca colocou na mesa. Então, ter essa maturidade de conversar as coisas, porque sim, tem a ver com, às vezes, feridas que nunca foram cicatrizadas. Porque meu pai gosta mais do meu irmão. Porque eu sou mulher, eu nunca tive vez. Sabe? Uma das famílias assim, que eu mantenho com muito carinho o saudosismo, é que eles me procuram alguns dias depois que o pai faleceu. O pai, o fundador, o líder, é aquele que era o grande líder da família inteira. E ele falece de maneira super rápida e eles se colocam assim, dizendo, e agora? 3 irmãos, a do meio uma esposa, uma mulher. Desculpa, uma mulher. Tinha a esposa também, que era sócia, meieira de tudo que o marido deixou. Está muito abalada com o falecimento do marido. E que virou para mim de uma maneira super carinhosa e disse, decida quem lidera agora. E eu digo, não sou eu não. Não é assim. Não é assim que funciona. Mas a filha vira e diz, não, eu não vou ter vez porque eu sou mulher. Como assim? Eu disse, não, papai nunca me deu muita oportunidade e meus irmãos não me veem com a competência necessária para substituir papai. Eu digo, tá, aí lógico, aí vem a minha escuta atenta para entender tudo. E sim, tem todo um aspecto cultural do Brasil. Mas nada impede que uma mulher lidere uma empresa feita por homens. Ou mesmo o mercado masculino. É construção civil. Não, porque a gente mexe. Não importa. A mulher pode estar como sucessora em qualquer aspecto, desde que ela queira. É o passo número 1. Uma vez que ela queira, é dizer qual é a competência que você precisa ter para sentar na cadeira que um dia foi do seu pai. Entendendo todas essas questões, a gente tem sim um potencial incrível de fazer com que essa empresa dure muito tempo. Sempre a gente tem papo para 2, 3 podcasts aqui, mas eu queria agradecer a sua participação. Você deixasse aí seus contatos, rede social, para quem quer encontrar Semtimene, seja para questão de gestão de empresa familiar, para sucessão, enfim, para dar um rumo a uma empresa familiar, ter seus contatos aqui, já agradecendo demais por ter guardado esse tempinho aqui para a gente, para bater esse papo. Foi uma alegria e sempre aberto a outros convites como esse, né? A gente não vê o tempo passar. @Semtimene em todas as redes sociais. O bom de ter um nome diferente é que fica facinho de você me achar. LinkedIn, Instagram. A gente sempre está compartilhando aí muito conhecimento de empresas familiares. E fica a dica aí, nunca é tarde, nunca é cedo para se conversar sobre sucessão em empresa familiar. Tarde é quando a família não já está com cicatrizes que não possam mais serem consertadas. Então, converse sobre empresa familiar o quanto antes para preparar o legado empresarial que você quer construir. Tá aí a dica. Sêmio, e obrigada a você que nos acompanhou em mais um Conexão Fé Comércio RN. Siga com a gente nos próximos episódios e acompanhe também outros conteúdos no YouTube do Sistema Fé Comércio RN, no Spotify e na programação da Jovem Pan News Natal. Até a próxima.